Alô, bom dia, consciência. Hoje é domingo, de manhã a internet está lenta, que deve ter gente à beça falando aí. Então, eu estou lendo aqui de novo da Folha de São Paulo. Isso aqui é de 6 de novembro de 2013, ano passado, considerando-se a data da gravação, né? A entrevista é a respeito de um senhor chamado Paul Zak. Ele é economista e neurocientista, de 51 anos de idade, e ele diz ter descoberto a molécula que funciona como um interruptor da bondade humana. E esse hormônio chama-se ocitocina. Eu fiquei muito surpreso quando vi isso e recortei, peguei o jornal para mim, né? A gente já sabe que a serotonina é o hormônio da felicidade de alguma maneira. Quando a gente olha para alguém e se sente bastante feliz, serotonina é lançada na nossa corrente sanguínea a partir do nosso cérebro. Talvez seja a partir da hipófise, de alguma glândula da cabeça, né? E a ocitocina é mais corporal e também ligado ao prazer e empatia, inclusive do abraço, evidentemente, por ser corporal. Ele está dizendo aqui que ele já estudava a confiança interpessoal e as relações disso com a economia, quando em 2001 um colega me falou sobre a ocitocina, isso ele falando. Pesquisei e tive uma espécie de revelação. Talvez a molécula conhecida como hormônio feminino pudesse estimular o sentimento de preocupação com o próximo, que se manifesta por meio da confiança. Era uma ideia doida, então fiz experimentos medindo o nível de ocitocina no sangue de voluntários, durante situações reais, como ao checar os níveis hormonais de noivos antes e depois de um casamento ou em testes em laboratório, até me certificar e publicar os resultados, diz ele. Nas pesquisas, encontramos uma relação entre os níveis mais altos de ocitocina e uma postura mais generosa. Por exemplo, quando voluntários participaram de um teste em que tinham que dividir dinheiro com estranhos para poder ter mais lucro, níveis mais altos do hormônio foram encontrados entre aqueles que receberam o montante, como uma reação à confiança dos doadores. A ocitocina é a base biológica do amor, ajuda a pessoa a confiar nos outros e, portanto, dar dinheiro para a caridade. Ele diz aqui, ativismo pró-hormônio, diz a Folha. Ele diz, podemos nos transformar em ativistas sociais e impulsionar um ciclo virtuoso de ocitocina. Ao demonstrar empatia e confiança, aumentamos os níveis do hormônio e estimulamos a produção dele na outra pessoa, o que leva a demonstrar mais empatia. Isso pode construir uma sociedade mais conectada e afetiva. E ele fala de uma receita aqui. Há uma receita para aumentar os próprios níveis de ocitocina, os seus próprios. A minha favorita, diz ele, é dar 8 abraços por dia. Cheguei nesse número porque penso em um abraço por hora durante um dia de trabalho de 8 horas. É como se dessemos de presente a alguém um aumento nos níveis de ocitocina. Também produzimos o hormônio em oração e quando damos atenção a outra pessoa. Eu me lembro do meu gatinho quando eu dou atenção a ele e gosto de vê-lo, né? Eles estão falando aqui de spray de ocitocina. Eu sei que spray de serotonina já existe, você nebuliza no nariz e fica mais feliz pelo fato de fazer isso. É uma droga, mas é uma droga legalizada, né? Entender o mecanismo biológico da ocitocina e tentar se esforçar para se conectar verdadeiramente com as pessoas funciona melhor do que aspirar um spray com o hormônio. Testamos isso em laboratório e comprovamos. Somos criaturas sociais. Nós precisamos do contato. Ser honesto, gentil e ter compaixão é algo que tem a ver com a sociedade. Nós precisamos do contato. Então, através de abraços, por isso que tem, por exemplo, uma mestra chamada Ama e tem outras pessoas fazendo terapias do abraço. Tem uma amiga minha, a Adriana, ela gosta muito de abraçar e fala dos abraços com convicção, sabendo do que acontece com as pessoas quando são abraçadas. Evidentemente, tem que ser uma pessoa que você goste e não sinta repugnância quanto a ser abraçado por ela. Então, o nível de ocitocina aumenta.
E nisso o nível de generosidade e a satisfação e a empatia que as pessoas podem ter umas com as outras. Eu acho genial isso daqui. Ele ficou trabalhando com isso depois de 12 anos trabalhando com pessoas e coletando sangue de voluntários para fazer experimentos, né? E ele chama esse trabalho de o ciclo virtuoso da ocitocina. A possibilidade de estimular a produção do hormônio em outras pessoas existe e, portanto, gerar uma sociedade mais generosa. Por isso se fala muito em abraço. Fica aqui a dica, entende? Da gente se abraçar e você abraçar o maior número de pessoas por dia possível. Aqui o Taza, da Rádio Taza. Serotonina no pessoal. Um abraço.